se não vem ninguém, ou vem poucas pessoas, e a gente tem as expectativas frustradas? Por que parece que a gente prega e poucas pessoas aceitam ou se convertem? Onde é que está o problema? Talvez hoje a gente consiga entender onde está o problema. Apocalipse capítulo 3, 14 a 22. Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Verso 15 agora. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem aí no capítulo, a partir do capítulo 2 do livro do Apocalipse, a mensagem que João escreveu, inspirado por Deus, para as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos nos concentrar na última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que simbolicamente representa quem? Oi? A igreja de Deus, ou a última igreja de Deus antes da volta de Jesus a essa terra. Que entendemos que somos quem? Nós, adventistas do sétimo dia. Ellen White, comentando esse capítulo no Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 352, ela diz assim, olha o que ela fala: a mensagem à igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia. Arrasadora denúncia. E aí ela diz assim: e aplica-se ao povo de Deus no tempo presente. Ou seja, todos vocês estão certos ao dizer que a mensagem à igreja de Laodiceia se aplica a cada um de nós, ou aos adventistas do sétimo dia do nosso tempo, ou desse tempo. Interessante, irmãos, quando você olha para a Bíblia, o nome Laodiceia, ele tem um significado, ele significa julgando o povo, ou um povo julgado. Então o nome Laodiceia é o significado julgando um povo, ou um povo julgado. Essa foi uma cidade muito bonita e muito próspera no Império Romano, aliás, uma das mais ricas. E ela foi conquistada pelo rei Seleucida, chamado Antíoco II. E quando ele conquistou essa cidade, ele fez com que a cidade se expandisse mais ainda, ficasse mais próspera e mais rica do que já era. E aí, querendo prestar uma homenagem para sua esposa Laodice, ele trocou o nome da cidade, ele deu então o nome da cidade de Laodiceia, povo julgando ou um povo que julga. Interessante, antes de Laodiceia ser Laodiceia, a cidade se chamava Dióspolis. Dióspolis. E sabe qual é o significado de Dióspolis? Dióspolis era a cidade de Deus, ou a cidade de Zeus. Veja, cidade de Deus, agora passou a ser a cidade de quem? Do povo que julga. O povo faz o que quiser, o povo trabalha da maneira como queira, ou como quer. Laodiceia, agora não era mais a cidade de Deus, mas era a cidade onde o povo ditava as regras, onde a voz do povo agora era a voz de quem?
impressão que dá é que a igreja estava indo pelo mesmo caminho da cidade. Indo pelo mesmo caminho da cidade. Quando João escreveu o livro do Apocalipse, a cidade de Laodiceia, aliás, a igreja de Laodiceia já existia há mais ou menos uns 40 anos. Mais ou menos uns 40 anos. E pela descrição que João faz aqui, a igreja tinha se tornado apática, tinha se tornado uma igreja morna, tinha se tornado uma igreja acomodada, com uma boa condição social que eles viviam, porque Laodiceia é uma cidade extremamente rica e próspera. Eles tinham um homem em Laodiceia chamado Polemo. Esse homem era tão rico que ele cunhou a sua moeda própria. Já imaginou aqui em Joinville a gente ter uma moeda do Marcelo, por ser tão rico? Era isso que acontecia com o Polemo. Existia a moeda da época, mas esse Polemo era tão rico que ele tinha a moeda própria dele, cunhada, a sua própria moeda. Mais ou menos ali por volta do ano 60 depois de Cristo, Laodiceia foi destruída por um terremoto. Quase 70% da cidade veio ao chão por causa do terremoto. E o imperador de Roma mandou emissários para prestar solidariedade e oferecer ajuda financeira para a reconstrução da cidade de Laodiceia. Sabe o que o rei de Laodiceia fez? Ele não recebeu os emissários e disse que aquela iniciativa do rei de Roma era uma iniciativa que estava constrangendo e ofendendo eles, porque eles tinham dinheiro para conseguir reconstruir a cidade sem depender do império, sem depender do império romano. Então essa era a cidade de Laodiceia, uma cidade extremamente rica. E eu quero nessa manhã extrair com vocês algumas lições da mensagem à igreja de Laodiceia que podem e devem ser aplicadas para a igreja remanescente de Deus dos últimos dias, ou para a igreja antes da volta de Jesus, ou seja, para todos nós. Quando você lê essa mensagem à igreja de Laodiceia, qual é a sua reação? O que é que você pensa? Essa mensagem à igreja de Laodiceia, ela deveria, irmãos, provocar em nós duas coisas, que como igreja a gente tem falado muito nelas desde 2010, e a igreja mundial agora renovou esse documento. Quais são essas duas coisas? Reavivamento e o quê? E reforma. Reavivamento e reforma. Quando olhamos para a mensagem à igreja de Laodiceia, a gente precisaria ficar, ou ver, estar insatisfeito com a nossa condição espiritual, só que infelizmente na maioria das vezes não é isso que acontece. Existem muitos membros da igreja hoje que não querem nem ouvir falar em mensagem à igreja de Laodiceia, não querem nem ouvir falar em eventos finais. Deixa isso quieto, deixa isso para lá. Não é melhor ouvir isso, porque isso acaba assustando a gente. Olha o que a Ellen White fala, ainda no Testemunhos para a Igreja, volume 3, ela diz assim: vi que o testemunho da testemunha verdadeira, Apocalipse 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o amém, o testemunho fiel e o quê? E verdadeiro. Olha lá, vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, e se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento, e todos os que recebem da verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Pesado, né? Mas é isso. É isso que, ao ouvirmos a mensagem à igreja de Laodiceia, deve provocar em cada um de nós, ou em todos nós. Sabe por que a gente não gosta da mensagem à igreja de Laodiceia? Sabe por quê? Porque essa mensagem, ela joga na nossa cara a nossa situação. Essa mensagem, ela revela os nossos pecados e a nossa péssima condição espiritual. E aí a gente começa a entender por que parece que a gente faz, treina, investe e as coisas não o quê? Parece que não andam. E a gente não consegue fazer a igreja avançar.
tirar algumas lições aqui. Você está com a Bíblia aberta aí, permaneça com ela aberta, tá bom? Olha aí o verso 15 agora. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Deus diz assim por intermédio de João: eu conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosses frio ou quente. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você: eu sei quem é você. Eu conheço você. Ele está dizendo assim: você pode ser um bom líder na igreja, você pode vir a cada sábado à igreja de paletó e gravata, botando a sua melhor roupa, mas eu conheço você. Você pode ser o cantor da igreja, todos admiram, mas Jesus está dizendo: eu conheço você. Você pode ser um pregador eloquente, que impressiona as pessoas com a sua oratória, mas Jesus está dizendo assim: eu conheço as suas obras, eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei o que você faz, porque eu conheço o seu coração, eu conheço os seus pensamentos, eu conheço as suas ações. Está entendendo por que a gente não gosta da mensagem de Laodiceia? Sabe qual é a pior desgraça do cristianismo? É você viver uma coisa e falar outra. É você ser um cristão de fachada. É você ser um cristão que tem um discurso, mas a prática é completamente diferente do discurso que você tem. Eu conheço você. Eu sei quem você é. Eu sei o que você sabe. E quando a gente vive de fachada, no íntimo a gente sabe que a gente não é fiel a Deus. Lá no interior a gente sabe que a gente está falando uma coisa e vivendo outra. E aí as coisas complicam, porque a gente perde a alegria da vida cristã. A gente perde a alegria do cristianismo. A gente perde a alegria da salvação. A gente perde o prazer de servir a Cristo. Eu conheço você. Tempo atrás eu estava viajando e entrei num restaurante para almoçar. E um ambiente até grande assim. E vi lá um irmão da igreja, aliás, um líder da igreja. Ele não me viu. Acho que não. Mas eu vi ele. E eu vi o que ele estava comendo. E eu vi que no prato dele tinha alimento impróprio para o consumo do cristão. Tinha carne de porco. E eu fiquei pensando: que pena. Um líder de igreja, no momento em que ele achava que ninguém estava vendo ele estava transmitindo uma ordem direta de Deus para não nos contaminarmos com esse tipo de alimento. Eu conheço você. As pessoas podem não ver, mas Deus está o quê? Deus está vendo. Deus está vendo. Eu conheço as tuas obras, eu conheço você. Irmãos, nós podemos enganar os amigos, nós podemos enganar os irmãos da igreja, nós podemos enganar o nosso cônjuge, nós podemos enganar o pastor da igreja, mas a gente não consegue enganar a Deus. Por isso que aqui no início da mensagem à igreja de Laodiceia, Deus diz assim: eu conheço você, eu sei quem você é. Verso 16, olha lá, olha aí na Bíblia, verso 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente. Deus está dando uma profecia. E qual é a profecia? Ele diz aqui: vomitar-te-ei da minha o quê? Da minha boca. A coisa está ficando pior, né? Sabe que Laodiceia era uma cidade famosa por águas termais. Eles tinham águas quentes que vinham, que desciam lá da cidade de Hierápolis. E tinham umas cachoeiras lá que as pessoas usavam aquelas águas termais para tomar banho e tal. Havia até um negócio interessante lá. Eles tinham no centro da cidade, na praça, uma fonte de água muito bonita.
e aquelas águas muito claras, muito límpidas naquela fonte, e os habitantes da cidade de Laodiceia usavam aquilo para pregar uma peça nos viajantes, porque ali é um clima de deserto, as pessoas vinham caminhando pelo deserto com muita sede, e quando chegavam e viam aquela fonte com aquela água muito clarinha, muito límpida, maravilhosa, eles iam lá fazer o quê? Beber aquela água. E quando eles bebiam aquela água era o quê? Era morna. Deus está usando aquilo que era próprio deles lá para colocar a situação espiritual deles. Em outras palavras, Deus está mostrando aqui que morno é aquilo que parece, mas não é. Parece, mas não é. Aqueles que têm mais de 30, lembra de uma propaganda que passava na televisão, acho que um shampoo aí, Denorex. Os mais novos estão assim, a propaganda diz assim, parece, mas não é. O morno, ele é indiferente com as questões espirituais. Foi à igreja hoje? Não, mas tudo bem. Estudou a lição de escola batida? Não, mas não tem problema, semana que vem eu estudo. Está se envolvendo com a missão para pregar para outras pessoas? Ah, não, isso aí é novo tempo faz, eu não preciso me envolver. Morno, parece, mas não é. O cristão morno, irmãos, ele se parece com o cristão, ele anda como cristão, ele se veste mais ou menos como cristão, canta como cristão, as pessoas olham para ele e acham que eles estão vendo o cristão, mas ele não é o quê? Ele não é. É morto. Eu quero dar alguns exemplos para vocês de cristão morno. Tem vários, mas eu vou dar apenas alguns, tá? E aí você pode ir pensando, por favor, nesse momento agora, não estou quem andar do lado, mas isso aqui é pessoal, é particular, tá bom? Cristãos mornos. Cristão morno é aquele que acha que o cristianismo é só ir à igreja no sábado pela manhã, assistir um culto e ir embora para casa e está tudo certo. Cumprir o seu